O tipo 2, ele vai para um ponto, que é o ponto de energização dele, que é acessar a flecha 4, contra a flecha dele 4. E lá ele não vai pensar tanto mais nos outros, né? O 4 é visto como o individualista, muitas vezes. E aí ele vai ver o que de fato faz sentido para a vida dele, né? Ele vai separar as emoções dele das emoções das outras pessoas e vai olhar para dentro, e vai olhar para si, e vai reconhecer as necessidades e carências dele. E eu já acompanhei vários tipos 2 nesse processo, e é um processo muito bonito de se ver, que é o processo de parar com essa referência externa, de diminuir um pouco isso e olhar para dentro. E ele pode muitas vezes, no acesso à flecha 4, e acessa muito isso que eu vou dizer, que é uma espécie de dor positiva. É a dor, como eu falei daquele coach que chegou na minha clínica, é a dor de não se sentir livre. É ir até a flecha 4 e olhar que talvez durante toda a existência dele, ele não olhou para as próprias necessidades dele, ele não olhou e não priorizou a ele sempre priorizou ao outro. E aí eu digo que o trabalho começa, né? Ele vai acessar uma dor, né? Ele vai para um lugar em que ele percebe o que ele fez. E aí ele começa a acessar a virtude da humildade, a equilibrar o dar e o receber e a se sentir mais livre, que é um movimento belíssimo do tipo 2. Ele volta para o lugar dele e vai para a flecha 8, que é uma flecha de resolução, e aí ele aprende a impor mais limites. Ele sai um pouco do coração e lá ele entra no corpo, ele adquire mais força, né? E aí para um pouco daquela coisa daquela generosidade que costuma ser talvez um pouco mais egocêntrica, de pedir para ele mesmo, e ele adquire uma raiva um pouco mais positiva. Eu digo que o tipo 2, quando ele vai para a flecha 8, ele muda a forma de falar, porque muitas vezes a voz do tipo 2 é uma voz mais doce. Eu atendo executivas do tipo 2, né, e que tem muitas vezes uma voz um pouco mais doce, e aí isso acaba fazendo com que até tenha um pouco de dificuldade em provar capacidade, em mostrar que são fortes e são muito.